Fala pessoal, meu nome é Guilherme, bem-vindos, bem-vindas ao canal Delongas. E hoje a gente vai tratar aqui de mais um livro do filósofo sul-coreano Byung-Chul Han. Dessa vez, o livro se chama A Salvação do Belo. Faz tempo que eu não faço vídeos aqui para o canal, espero que eu ainda saiba fazer isso, né? Pois bem, pelo menos eu estou num território conhecido, porque eu já venho fazendo aí vários vídeos sobre a obra do Byung-Chul Han. E é uma série de vídeos que pode ser que ainda perdure, porque o Byung-Chul Han ele tem a particularidade, a peculiaridade de estar vivo, né? Um filósofo que está vivo, não é todo filósofo que está vivo. E, além de estar vivo, ele escreve sobre temas muito atuais, contemporâneos, sobre o mundo digital, né, o nosso uso compulsivo por smartphones, o nosso uso compulsivo de redes sociais, essa nossa necessidade de estar sempre ali, de alguma forma, apresentando o que há de melhor para nós nessas vitrines que são as redes sociais, né? E o mundo do trabalho precarizado, o mundo enfim, das técnicas paliativas de contenção de dor, enfim, seja com medicamentos ou com, enfim, coaches, etc. Ele versa sobre tudo isso na sua obra, e nessa obra especificamente, A Salvação do Belo, ele não vai falar do Belo, nosso querido pagodeiro ali, um grande expoente do cancioneiro popular brasileiro. Não, ele vai falar de outro Belo, o Belo relacionado à questão estética mesmo. Ele vai fazer um estudo, desta vez, um ensaio sobre a estética. E a estética, talvez, numa definição bastante simplória, nós podemos enquadrá-la aqui como o estudo do belo. Talvez a maior questão, o que é belo, né? E aí, nesse sentido, vocês podem pensar assim, bom, então a estética é um estudo talvez menor, porque, enfim, o que é belo pode ser belo para mim, pode não ser belo para você, pode não ser belo para fulano de tal, pode ser belo aqui no Brasil e não ser belo no Vietnã, sei lá. Enfim, o belo é relativo. Bom, de fato, o Byung-Chul Han, ele não pretende aqui fazer um estudo do que é o belo universal, certo? Na verdade, o que ele propõe, e é aí que o estudo da estética fica interessante, fica mais pertinente para o tipo de análise que o Byung-Chul Han faz nos livros dele, é se perguntar o seguinte: qual é o raciocínio por trás do belo? O que faz com que nós olhemos para um determinado semblante, para um determinado tipo físico, para uma determinada decoração e achemos aquilo belo, né? E olhemos para outras coisas e achemos feio. Portanto, pensar o raciocínio por trás do belo, o que conduz e, por vezes, o que coage uma pessoa a achar determinada expressão, seja ela artística ou social, bela, nós temos um fator, né? O raciocínio por trás comporta um fator ético. Portanto, nós saímos da mera elucubração da estética fechada em si mesma para trabalhar com uma interface, ou se vocês quiserem, uma dialética entre ética e estética, certo? E essa dialética, ela é importante, eu diria que ela é fundamental para se pensar as questões estéticas, certo? Há questões éticas, há questões que envolvem poder, domínio, há questões muito complexas que permeiam fenômenos estéticos, gente. Basta, para citar um exemplo muito breve, por que as imagens de Jesus Cristo é, enfim, pela Igreja Católica Apostólica Romana, mostram aquele Jesus totalmente branquinho, com a pele rosada e coisa e tal, né? Ora,
porque eles fizeram um estudo estético e decidiram que aquele ali era a imagem mais bonita? Não, não. Houve uma opção ética por figurar, né, por mostrar a imagem de Jesus, à imagem e semelhança de quem? Da população branca, europeia ou caucasiana, né? Uma opção muito clara, estética, mas que dialoga com uma opção ética, né? De você conformar a imagem de Jesus Cristo à imagem do grupo social dominante que detinha poder, que detinha terras, dinheiro, certo? Então, quando a gente pensa a questão da estética, nós estamos sim pensando questões éticas. E quando Byung-Chul Han olha para o nosso mundo contemporâneo, enfim, desse ponto de vista, eu quero perceber o que de alguma forma atrai os olhares das pessoas, né, do ponto de vista estético. Ele vai dizer que os nossos olhares atualmente, eles são atraídos de alguma forma, né, por aquilo que é liso, por superfícies lisas, transparentes, né? O Byung-Chul Han dirá que o liso é a marca do presente. E ele se pergunta: por que achamos belo, nos dias de hoje, o liso? Além do efeito estético, nele se reflete um imperativo social. Aí vejam que interessante, né? Eu chamei essa questão do liso, que o Byung-Chul Han coloca no livro dele, eu apelidei da estética do porcelanato, né? Porque vejam, porcelanato de fato é uma estética predominante nos ambientes que nós circulamos atualmente, né? Seja, enfim, agência bancária, farmácia, apartamentos, esses novos apartamentos que se constroem, tudo tem porcelanato, né? E o porcelanato remete justamente a essa ideia que o Byung-Chul Han coloca do liso, de superfícies lisas, certo? Ele menciona também no seu texto os smartphones, né? A lisura dos smartphones e essa vontade, inclusive, nossa de tocar nos smartphones. Ou seja, como liso é uma forma estética que predomina nos dias atuais. E ele se pergunta por quê? E ele diz que, além do efeito estético, há o quê? Há um imperativo social. Aí vejam essa relação, então, ética e estética. E notem o uso da palavra imperativo, né? Há uma necessidade, há uma demanda, há uma coação social por aquilo que é liso, por superfícies lisas. Vamos um pouco mais a fundo nisso? Vamos. Byung-Chul Han, ele vai dizer que ele, né, o liso, corporifica a sociedade da positividade atual. O liso não quebra, também não opõe resistência. Ele exige likes. O objeto liso extingue seus contrários. Toda negatividade é posta de lado. Com efeito, gente, uma superfície lisa, né? É uma superfície gostosa. Você passa a mão ali por uma superfície lisa, dá vontade. Primeiro que dá vontade de passar a mão, né? Não dá vontade de você estabelecer uma distância com aquilo, dá vontade de tocar, né? E segundo, que ela exclui, o liso exclui seus contrários. Por quê? Vou novamente usar o exemplo do porcelanato. Qualquer sujeirinha ali que aparece num piso de porcelanato, você já quer retirar dali, varrer ou aspirar. Por quê? Porque destoa muito, muito fortemente daquela superfície lisa, né? O liso, ele não comporta o seu contrário. Ele não comporta ranhuras, ele não comporta sinuosidades, defeitos, né? Defeitos entre aspas, claro. Mas é isso. E o liso, portanto, diz o Byung-Chul Han, ele corporifica esteticamente o que ele chama de sociedade da positividade. E aí, o que é essa sociedade da positividade para o Byung-Chul Han? Bom, para quem
já vem acompanhando os vídeos aqui que eu faço sobre a obra do Byung-Chul Han, já deve ter uma noção. Mas, de todo modo, vou tentar explicar brevemente. Bom, nós vivemos numa sociedade, pessoal, em que nós devemos de alguma forma, nos apresentar para as pessoas constantemente, através das redes sociais. E essa forma de apresentação, ela deve sempre ser, evidentemente, positiva. Positiva em que sentido? No sentido de você atrair likes, né? E quando você está numa rede social, o algoritmo daquela rede social, ele filtra o tipo de pessoa que vai, de alguma forma, ficar atraído por aquele tipo de conteúdo que você posta, por aquele tipo de foto ou texto que você posta. E ao filtrar, você vai começar a receber likes desses tipos de pessoas. E se você frustra a expectativa dessas pessoas, você deixa de receber os likes. Ou seja, você operou por uma negatividade dentro de um universo de positividade de pessoas que têm a mesma expectativa que você naquelas redes sociais, certo? Ou seja, as redes sociais, elas promovem um mecanismo que afasta o seu contrário, que afasta a negatividade. Tanto que a negatividade, aquilo que emerge nas redes, que de alguma forma choca um pouco mais, é rapidamente tocada pelo fenômeno do cancelamento, né? Assim como uma sujeira deve ser rapidamente aspirada numa superfície de porcelanato, algo que destoe nas redes deve ser rapidamente cancelado, não é verdade? Então, essa estética do liso, né, o fato de nós nos atrairmos tão grandemente por aquilo que é liso, por essas superfícies quase transparentes, diz respeito a um gosto estético relacionado a um padrão ético nosso de conduta pautado nessa sociedade da positividade das redes sociais, né? Que exige a todo momento likes, e como exige likes, devem ser conteúdos sempre de alguma forma padronizados, né? Porque aquilo que sai do padrão deixa de receber likes. Simples assim, né? Bom, não sei se é tão simples, espero estar me fazendo entender aqui. O Byung-Chul Han, ele vai citar no seu livro o exemplo de um autor, de um artista plástico chamado Jeff Koons, e é um artista plástico de um enorme sucesso, sobretudo nos Estados Unidos, né? E ele trabalha com esculturas. E as esculturas do Jeff Koons, como vocês podem ver aí nessas fotos que eu coloquei, elas são lisas, elas são transparentes, elas são limpas, por assim dizer, e o próprio Jeff Koons, ele, em uma entrevista, ele diz que o público, quando vai a uma galeria, a um museu, ver as suas obras, o que ele espera do público não é uma reflexão sobre aquilo que está ali sendo exibido, sendo exposto. É simplesmente um uau, uau, uma sensação de uau, nossa, que legal, um vislumbre irrefletido sobre aquilo que está ali colocado, certo? E o Byung-Chul Han toma, então, essa obra do Jeff Koons e essa maneira do Jeff Koons enxergar a sua própria obra de arte como um sintoma atual da forma como nós, de alguma forma, queremos ver não só formas estéticas, mas a sociedade como um todo. Como eu disse, nós, ao entrarmos numa rede social, no Instagram, Facebook, coitado, mas enfim, TikTok, nós já temos ali uma certa lista de conteúdos filtrados por algoritmos, e os conteúdos ali dificilmente vão nos surpreender, tá, gente?
dificilmente vão nos surpreender. Por quê? Porque eles já fazem parte de um ambiente de conteúdos que nós estamos acostumados a ver, né? Uma outra coisa que o Byung-Chul Han fala é que a nossa relação com as formas estéticas atualmente, com as obras de arte mesmo, ela está muito relacionada a uma compulsão pelo toque mesmo. Como a própria coisa do touch do celular, mas também as obras de arte. Quer dizer, você não pode, você não tem mais uma espécie de separação, um distanciamento contemplativo em relação à obra de arte, porque você deve, como indivíduo, de alguma forma, poder interagir quando não tocar naquela obra de arte. Não é à toa que, atualmente, as grandes expoentes das artes plásticas estão recebendo essas exposições imersivas, né? Que não provoca distanciamento nenhum do seu olhar em relação à obra de arte. Não, você está imerso, mergulhado naquela obra de arte, né? Você está ali numa sensação de puro vislumbre em relação a todo aquele brilho que se faz presente ali diante de seus olhos, certo? Então, vejam que esse liso, essa nossa compulsão pelo toque, pelo lisura, por essa positividade, ela exclui, como diz o Byung-Chul Han, a negatividade. Uma negatividade que, para o Byung-Chul Han, é essencial ao próprio fenômeno do belo, Ou seja, é essencial para a própria compreensão de um determinado objeto, uma determinada, enfim, uma forma arquitetônica como uma obra de arte, certo? Ele dirá que a negatividade é essencial para a arte. Ela é sua ferida. Ela se opõe à negatividade do liso. Nela tem algo que me abala. Ela se opõe à positividade do liso, tá, gente? Escrevi errado aqui. Ela se opõe à positividade do liso. Nela tem algo que me abala, me revolve, me põe em questão. A partir do que surge o apelo: você tem que mudar sua vida. Imagina, essa negatividade estética, esse choque estético que nós temos quando nós assistimos um filme, um bom filme, escutamos uma música, ou seja lá o que for, para o Byung-Chul Han, sem essa negatividade, as formas estéticas elas são simplesmente vazias. Elas são simplesmente imãs de atração de likes, mas elas não provocam essa sensação de choque em relação ao que nós estamos olhando e essa sensação de que, poxa, algo está acontecendo, eu tenho que mudar a minha vida. Por quê? Porque diante da contemplação desse fenômeno, né, esse fenômeno despertou em mim esse fenômeno artístico, por exemplo, despertou em mim uma negatividade que fez com que eu devesse mudar a minha vida, mudar meu comportamento, me portar de outra forma. Isso tem um nome, pessoal. Quando nós estamos lendo um livro e aquele livro nos desperta essa negatividade, esse clique assim de que, poxa, algo precisa mudar, algo precisa acontecer, eu preciso tomar uma atitude, como diz aquela uma moça do Instagram que eu acompanho, né? A vida de Tina, preciso tomar uma atitude. Isso tem um nome dentro dos estudos estéticos, né? Notadamente dos estudos estéticos do Aristóteles, que nada mais é do que a catarse, certo? A catarse, ela é definida pelo Platão também, por outros filósofos,
mas eu vou tomar aqui, sobretudo, a definição aristotélica, conforme o Aristóteles põe ali na sua Poética, ou da sua arte poética, um texto que vocês podem encontrar facilmente na internet, um texto clássico sobre a tragédia grega. A catarse, diz o Aristóteles, ela etimologicamente, na verdade, ela remete à ideia de purificação ou purgação. Purgação. Ou seja, como assim purificação ou purgação? É a ideia de que, diante de um fenômeno que te abala, que te estressa de alguma maneira, que te coloca diante de uma negatividade, você é capaz de refletir, né, de fazer um processo reflexivo intelectual e passar por um processo interior de purificação ou de purgação daquela negatividade com algum movimento que você vai fazer na sua própria vida, certo? E sem uma negatividade, sem algo que toque, sem algo que cause uma espécie de espanto, de abalo, a arte que se apresenta como pura positividade, como puro vislumbre visual, como pura superfície lisa, ela é, segundo Byung-Chul Han, incapaz de provocar esse movimento catártico, que é fundamental para uma experiência artística que seja realmente reflexiva, né? Que não seja vazia, né? A catarse, ela promove um movimento dialético, portanto, de você, o seu ego, lidando com uma alteridade radical, e ao ver aquela alteridade, você se chocar e você fazer um movimento que você muda o seu ego. Uma arte puramente positiva, ela não provoca esse tipo de relação. Por quê? Porque, na verdade, o que você está fazendo é simplesmente alimentar constantemente o seu ego. E ao alimentar constantemente o seu ego, como que você vai fazer? Como que você vai se purgar de algo? Como que você vai fazer esse movimento de preciso mudar a minha vida, esse movimento catártico, sendo que você está mergulhado naquilo que o Byung-Chul Han chama do inferno do igual. Quer dizer, você abre as suas redes sociais, os seus aplicativos de paquera, seja lá o que for, e de alguma forma tudo que aparece ali são quase como reflexos de si mesmo, né? Reflexos de você mesmo. E nós temos uma dificuldade, inclusive, de lidar com a negatividade, né? As pessoas, quando começam a apresentar ali problemas, demandas, que não são as demandas que nós queremos, nós já de alguma forma falamos, poxa, eu não sei lidar com essa negatividade, eu não quero nem conversar com as pessoas que não estão com a terapia em dia, porque eu não sei lidar com a negatividade do outro, né? Eu devo estar sempre bombardeado pela positividade, né? Mesmo do ponto de vista psíquico, nós sempre buscamos paliativos, né, para a dor, né? Nós não sabemos mais lidar com a dor, né? Do ponto de vista estético, lidar com a dor é um processo importante, é o processo de catarse, é o processo de lidar com uma negatividade para você refletir e promover alguma mudança pessoal, ainda que mínima, ainda que passageira, mas pelo menos ali diante daquele objeto artístico, você está, de alguma forma, se movimentando. Você não está simplesmente aderindo ou se inflando o seu próprio ego diante de um determinado objeto artístico, certo? Então, a salvação do belo para o Byung-Chul Han, de alguma forma, ela é um retorno a formas artísticas, formas estéticas que
comportem também uma negatividade, comportem um certo grau de surpresa, comportem um certo grau de alteridade, né? Que nos desloque do nosso ambiente confortável, altamente repleto de estímulos positivos. Portanto, sem essa catarse, o belo artístico torna-se um belo vazio, um belo vazio, um belo prenhe dessa positividade tóxica, essa positividade que é incapaz de lidar com o outro, que é incapaz de lidar com o choque e, portanto, é incapaz de fazer esse movimento de purgação e purificação da catarse, conforme o Aristóteles. Certo, gente? Bom, é isso que o Byung-Chul Han nos apresenta no livro dele. Claro, ele apresenta bem mais coisas. Espero ter despertado aí a curiosidade para vocês lerem o livro do Byung-Chul Han. Conforme ele for publicando mais livros, eu faço mais vídeos aqui. Lembrem-se, gente, do movimento de positividade, tá? Deixem um like aqui no vídeo, comentem no vídeo caso vocês tenham gostado, para, enfim, aumentar o engajamento aqui, porque afinal de contas eu estou no YouTube, né? Apesar de eu fazer vídeos sobre o Byung-Chul Han, que deve ter pavor dos ambientes virtuais, estou fazendo aqui no YouTube, certo? Então, gente, ficamos por aqui. A gente se vê no próximo vídeo no canal Delongas. Valeu e até!